Boa noite a todos. Agradeço a Lígia e a essa Casa Espírita a oportunidade de vir aqui para a gente refletir sobre um assunto que é um assunto espírita, né? Reencarnação. Nem todos os reencarnacionistas são espíritas, mas todos os espíritas são reencarnacionistas. E esse título é Departamento de Reencarnações. Será que existe realmente no plano espiritual um lugar onde se prepara a nossa vida para cá? Né? Esse que é a reflexão. E o Kardec diz, ele comenta, resumo teórico do móvel das ações humanas. Ele diz: desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado, e é nisto, como temos dito, que consiste sobretudo o seu livre-arbítrio. Esta liberdade, a encarnação, não a anula, se ele cede à influência da matéria. É que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu, para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhes é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Então a nossa vinda para cá, sempre com a permissão de Deus e com a assistência dos espíritos, mesmo que a gente não esteja vendo. É comum a pessoa, por exemplo, desencarnar e falar: mas eu estou sozinho aqui, né? Ninguém está me acompanhando. É que eles não estão vendo, que está ali, tem entidade cuidando dele, mas eles não estão vendo. E o Kardec orienta que provas que muitas vezes nós escolhemos. Vamos ver que algumas vezes nós escolhemos e outras vezes não. Para ter quem o ajude, tem assistência de Deus e dos bons espíritos. Isso é Kardec que nos diz. O processo reencarnatório se opera dentro das leis de sintonia entre espíritos e dentro das leis biológicas da hereditariedade. O departamento ou Ministério de Reencarnação, ele é encarregado de programar as reencarnações e ele é citado em mais de uma obra espírita. Missionários da Luz, toda a obra explica muito bem isso, é o que eu me baseei mais para fazer esse estudo de hoje. Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira e do Camilo. Reconciliação, que é uma obra de Vera Lúcia de Carvalho e Espírito Antônio Carlos, que falam. Também nós sabemos que o próprio Nosso Lar, o Ministério do Auxílio, também cuida da parte de reencarnação, não é? E há basicamente 3 tipos de reencarnação: a compulsória, a proposta e a livre. Não é? Vamos ver a diferença que tem essas 3. A reencarnação compulsória, como já o próprio nome diz, o espírito não tem condições para opinar ou discutir como será a sua encarnação. Geralmente são espíritos muito desequilibrados, arraigados no mal, no ódio e que necessitam um corpo físico. Os benfeitores espirituais analisam o caso e os encaminham a um novo corpo de modo a melhorar suas condições espirituais. Às vezes o espírito não tem condição, ele é recebido no plano espiritual e vai para um tratamento muito grande, está totalmente confuso e não consegue discernir o que é certo, o que é errado, então ele não pode. Né? Aqui nas nossas leis, as leis humanas, quando uma pessoa está com problema psíquico, não tem problemas mentais, ele não pode ser responsabilizado para assinar um documento, tem alguém responsável por ele. Ele não consegue discernir as coisas. No plano espiritual é a mesma coisa. Então, os espíritos benfeitores analisam o caso dele e decidem por ele, porque eles sabem que vai ser o melhor para eles. Então são encarnações compulsórias. Na obra Memórias de um Suicida encontramos um trecho que ilustra esse caso. Reparem, existem mesmo casos penosos, difíceis de serem resolvidos, meus amigos. E é quando desgraçados, como aqueles que vistes no manicômio, quer dizer, tem manicômio no plano espiritual. Tem hospital e tem manicômio. Ficam aqui detidos no recolhimento, esperando que lhes consigam genitores. Então nós conseguimos facilmente reencarnar, vamos conseguir uma pai e mãe fácil? Nem sempre. Será que nós cultivamos amizades aqui, encarnado, para quando a gente desencarnar e tentar voltar? Nós temos pessoas, temos familiares que nós temos amizades, que gostam da gente, para poder permitir o nosso retorno? Tem espíritos que não conseguem. Então vai depender da boa vontade de pais que ele não conhece, que possam recebê-los.
Então, tá? Aqui o Camilo está dizendo, esperando que eles consigam genitores, pois, como sabeis, eles, além de incapacitados para a colaboração com seus mentores em torno da causa própria, o estado que arrastam e é de tal forma precário que, para o renascimento, só lhes permitirá a possibilidade de um invólucro material entorpecido por achaques insolúveis, inacessível ao estado normal da criatura encarnada, constituindo angustiosa provação para os pais que os receberam. Já tem esse outro detalhe. Não é só o espírito que vai sofrer, que vai ter, né, toda uma encarnação de sofrimento, muitas vezes, os pais que vão ter que cuidar dele. Não é? Muitos daqueles sofredores voltarão à vida na Terra, ocupando corpos com doenças físicas e psíquicas graves e incuráveis, às vezes. Vai precisar disso. A gente pensa que é injusto. Não existe injustiça. Não existem inocentes que estão pagando alguma coisa, que estão resgatando dívidas. Não é isso? Nós até aceitamos que aqui nas nossas leis terrenas, muitos são presos injustamente, outros estão livres e deveriam estar presos. Mas lá no plano espiritual não existe isso. Lá realmente a cada um segundo suas obras, como disse Jesus, não é? A encarnação livre, como é o caso dos missionários, eles encarnam na Terra para impulsionar a humanidade no caminho do bem, através do seu exemplo de vida. E botamos aqui, citamos Francisco de Assis. Ele não precisou, na sua condição espiritual, de alguém orientá-lo. O que ele vai fazer aqui? Ele foi uma pessoa, um espírito que veio para, como disse, como missionário, para realmente melhorar a condição daquele lugar que ele estava. Aquelas pessoas que ele conviveu, o seu exemplo de vida vai impulsionando todos nós para um caminho do Evangelho. Então, são espíritos que vêm, demora, não vem toda hora, mas de vez em quando aparece. Né? Uma Maria Teresa, um Francisco de Assis, não é isso? Gandhi, são espíritos que vêm nessas condições para poder impulsionar a humanidade. E a encarnação proposta é aquela baseada no livre-arbítrio de que dispõe o espírito. Benfeitores espirituais analisam suas encarnações anteriores, seus débitos e méritos. Depois discutem com o reencarnante as possibilidades e apresentam uma espécie de roteiro visando o progresso espiritual. Aí já ser um espírito, vamos dizer assim, não é um espírito incapacitado, também não é um missionário, é um espírito, vamos por mediano, mas que ele consegue já discutir com os benfeitores como que vai ser a encarnação dele em termos gerais. Outra coisa, nós não podemos fugir da nossa condição, do nosso perispírito. Se o nosso perispírito está com problemas, não é isso, que não foi tratado por problema nosso sempre, nós voltamos e reencarnamos com sequelas de encarnação anterior. Então aqui eles vão analisar aqui, ó, encarnações anteriores, seus débitos e méritos. Então o espírito muitas vezes ele acompanha o seu projeto de corpo físico. Como que eu vou ser? Qual que é o meu projeto? Vamos ver aqui adiante mais sobre isso. No entanto, podem ocorrer encarnações pela simples ação magnética. Olha só. Olha o que diz André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu. Em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização de nossa parte. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. Espera aí. Então, existe encarnação sem aquele cuidado direto daqueles mentores em volta? Sim, existe. Existe. Então nós vamos ver mais para frente que um lar planejado, um espírito que tem merecimento, ele vai ter o apoio. Não que esses outros espíritos não estejam amparados, sim, mas não tem aquele cuidado ali presente, ele sentia a presença que estão cuidando dele. Ele tem que merecer isso, que nós vamos ver. Dependendo dos méritos do reencarnante, as fases que envolvem uma nova encarnação preparadas e acompanhadas por técnicos especializados do plano espiritual. André Luiz, na obra Missionários da Luz, ele narra o que observou em um desses sítios. Então, ele estava ali como visitante
visitando, sim, o departamento de reencarnação. Ele foi lá, tinha os projetos, os desenhos, os corpos físicos, os exemplos, como que a pessoa vem, qual a condição dele, ele vem com algum problema físico, ele não, como é que é? Existe ali todo um planejamento. Olha só, isso aí está citado pelo André Luiz. Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária, a figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belo pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Através de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais envolvidos na esfera carnal. Então ele viu isso aí. Dois modelos transparentes ali, a Missionários mostra isso ali, e ele chegou perto e começou a ver ali todas as veias, né? O sangue, né? Os nervos todos, aí foi para o cérebro, o luminoso do cérebro, como que funciona ali os neurônios, tudo. Quer dizer, é um exemplo ele ficou admirado, porque parecia que estava pulsando tudo. É um modelo para que as pessoas que estão ali verifiquem, possam estudar a condição. E o André Luiz, como sendo um médico na Terra e lá estava aprendendo, ele ficou curioso. Disse que quando ele chegava perto, quando ele começava a concentrar numa coisa, ele começava a ver mais coisa do que ele estava vendo de longe. Então ele podia chegar ali numa artéria e ver, sabe, o fluido correndo do sangue, tá certo? Então todos os nervos, tudo, quer dizer, é uma maravilha, está ali um modelo para que possa ser estudado, não é? No pavilhão de desenho, olha lá, o diálogo de um orientador com o reencarnante. Então ele estava lá preparando o corpo dele, ele foi lá acompanhar como é que vai ser meu corpo físico. E aí o orientador disse, ele pergunta, pode informar se o meu modelo está pronto? Creio que poderá procurá-lo amanhã, tornou Manassés, bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Quer dizer, ele pediu que viesse com defeito da perna, ele precisava daquilo. Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Sim, disse o outro algo confortado, preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações, ser-me-á um antídoto à vaidade. Então se a pessoa sabe que ela é vaidosa, que ela é orgulhosa, que ela sempre se achou maravilhosamente bela, ele não vai escolher vir com um corpo perfeito. Ele tem uma grande chance de cair nos mesmos problemas, de retornar com aqueles problemas que ele tinha. Então ele pede, certo? Vai ter uma alteração de uma glândula e eu não vou estar com o corpo como é um corpo perfeito, não é? Pelos padrões que a gente acha. Então isso vai servir para ele, como ele diz aqui, no caso da minha vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Porque nós temos muitas vezes, nós vemos agora, isso na atualidade, um exagero com cuidado com o corpo. O exagero. Lógico que nós temos que cuidar do nosso corpo físico, mas tudo que é exagerado, a água é bom, mas se beber muita água vai fazer mal. Não é? É assim, é tudo o ponto de equilíbrio. Então a pessoa que cultua o corpo como se fosse durar para sempre, não vai acontecer isso. Não vai. É o espírito, não é, que é imortal, não é o corpo físico. Muito bem, respondeu Manassés, francamente otimista. Ele pergunta, e pode informar-me ainda a média de tempo conferido à minha forma física futura? 70 anos no mínimo, redarguiu meu novo companheiro contente. Quer dizer, há um planejamento da nossa idade que nós vamos desencarnar, mas não é uma coisa, está programado para desencarnar com 80 anos, pode alterar? Pode, para mais ou para menos. Vai depender, primeiro, como nós vamos cuidar do nosso corpo. Eu vou uma pessoa que vou exagerar na alimentação, na bebida alcoólica, no fumo, no cigarro, no tabaco. Vai ser exagerado isso? Isso pode alterar? Pode. Mas também pode ser o contrário. A gente ser merecedor pelo o cuidado com o nosso corpo natural, um cuidado básico
e principalmente cuidar do espírito. Isso pode sim receber uma moratória. Nós conhecemos pessoas que receberam moratória. Eu não tenho dúvida que o Divaldo é um. Teve um período que já estava para, né? Mas segurou, ficou mais ainda. Eu tenho um amigo, lá no Brasil pessoal, que já estava, tipo assim, já ia desencarnar mesmo. Aí nós recebemos uma orientação, uma mensagem, falou assim, olha, foi dado mais tempo para ele, porque ele está desenvolvendo um trabalho que é importante que ele continue. Olha só, está desenvolvendo um trabalho na espírita que era importante. Então vamos. Já Eurípides Barçanufo, ele ficou doente e chegaram para ele assim, olha meu amigo, você tem duas opções, ou você fica aqui para continuar o seu trabalho, nós podemos te dar, ou você vai para o plano espiritual, já continuar lá. Ele escolheu ficar lá, foi para o plano espiritual. Entendeu? Então, já é um espírito que tem condições de avaliar, né, como que ele está e para onde ele vai. Então, está aqui um exemplo para quem não leu ainda nenhuma obra do André Luiz, pode achar isso aí fantasioso. Mas podem acreditar, gente, não é fantasioso. Não é fantasioso. Nós não vamos desencarnar e vamos para o mundo com nuvens tocando a harpinha. Isso não existe. Uma ociosidade, né? Jesus disse, meu pai trabalha incessantemente e eu também. Os espíritos são muito trabalhadores. E nós aqui reformamos aqui e achamos que vamos para lá e vamos continuar com a minha reforma. Né? Ó, não vai acontecer isso. Isso não vai acontecer. Tá? Vai ser um trabalho direto, que tem trabalho sim. E nós precisamos dele. Encarnação dos espíritos. Quando o espírito tem de encarnar num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germen que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Olha só a explicação aqui, como ele é. Sob a influência do princípio vital e material do germen, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação. É que eu vou dar uma pausa. Vou repetir. Sob a influência do princípio vital e material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação. E no desencarne, que é a palestra que a Sandra vai falar da morte, não é isso, Sandra? Hã? Não vai falar, não vai fazer spoiler, né? Mas no processo de encarnação é o processo inverso. Esses laços vão se desprendendo. Quando acaba o fluido vital, da energia do corpo físico, na morte física do corpo físico, o perispírito vai se desenlaçar, há um desenlace, vai se soltando esses pontos todos que foram ligados durante a encarnação. Donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce então o ser para a vida exterior. Isso é a gênese de Allan Kardec. Não é? Então ele explica muito bem aqui como que é isso. Vamos ver com mais detalhes em André Luiz já. Então, o nosso processo, vamos considerar então, de um modo geral, nem todo mundo vai passar, né, vai poder acompanhar inclusive essas fases. Mas aqui no caso, na obra Missionários da Luz, ele está citando aqui um espírito chamado Segismundo. É o espírito que vai encarnar. Por merecimento, ele teve esse apoio espiritual, o que nos conta André Luiz em Missionários da Luz. Então, as fases são essas. A primeira fase é chamada planejamento da reencarnação. A segunda, contato fluídico com os futuros pais. Ligação do espírito à matéria. Redução perispiritual, chamado restringimento. Seleção do espermatozoide. Não é acaso que um espermatozoide de milhões foi lá e concebeu aquele. Não é o acaso. Não é acaso. Né? A fecundação, a formação do feto e a adaptação à vida. O planejamento da reencarnação. É planejado sim. É planejado sim. É uma coisa muito séria. E a fila é grande. E a fila é grande. Né? A gente tem que dar graças a Deus e aos benfeitores que nos apoiam. Nós estamos aqui agora encarnados. Porque
o número desencarnado é 3 vezes maior do que o que nós estamos aqui. E espíritos que querem vir para cá. E não tem oportunidade às vezes, tem que esperar. E nós estamos tendo essa oportunidade agora. Né? Então há um planejamento, há uma conversa com os mentores, como você vai reencarnar, quem vão ser os seus pais, né? E como vai ser o seu corpo físico. Então tem todo um planejamento. Contato fluídico com os futuros pais, olha lá. Ali, repare que tem aquele cordão, né? A ilustração mostra, é o cordão chamado cordão de prata, né? Porque está encarnado, quando há desencarnação, esse cordão some, né? Está lá os mentores conversando com os pais, olha, esse é o espírito que você vai receber, você aceita isso, estão de acordo. Geralmente já tem uma ligação anterior em famílias espirituais que aceitam o retorno. Olha, pode acontecer, né, uma pessoa ter um filho e ele vir como neto dele mesmo, certo? Então ele teve um filho, depois ele nasce de novo e vem. Tem uma história que não me lembro agora o título, mas um jovem queria muito herdar a herança logo do pai, que tinha muitas fazendas, certo? E o pai chegou a uma certa idade e ele falou assim, mas meu pai está durando muito, né? Eu queria que ele já fosse embora. E o velho nada de desencarnar, né? E ficava lá. Aí ele deu uma forçada, certo? Para que o pai desencarnasse antes, né? E foi assim, certo? E ele pegou a fazenda dos pais, ele era muito bom, né, em negócio, né, administrava muito bem, casou, né, teve um filho, né? Aquele filho teve outro filho, que era o pai dele, que recebeu de volta, com juros e correção monetária, todos os bens da fazenda. Então a coisa, né, vai acontecendo. É isso? Pode acontecer também os reveses da fortuna. A pessoa até de repente fica sem nada. Tá? Pode acontecer também. Depois, ligação do espírito à matéria. A questão da redução perispiritual. Gente, é uma coisa parece que é complicada, mas o perispírito, através de um trabalho magnético dos mentores, o perispírito está ali, o espírito, né, já, o seu perispírito, já com a formação que ele vai ter, é feito um trabalho com ele de magnetização. E ele vai começar, primeiro, ele vai começar já a ficar esquecendo ali, começando a esquecer já a sua vida ali que ele tinha no plano espiritual e até a encarnação anterior. E ele começa a diminuir, sim, a ilustração mostra o corpo grande e depois fica um bebezinho. Tá? Isso aí é o perispírito. Então ele vai diminuindo, até chegar a um ponto, né, que ele vai poder ser ligado, depois nós vamos ver, quando da fecundação. E aí eu vou pedir para a Lígia, se tiver alguma orientação, viu, Lígia? Se eu estiver falando alguma coisa, você que é médica, né? Você, por favor, complemente, tá bem? Olha lá. E a seleção do espermatozoide de fecundação. Como eu disse, não é por acaso. Os espermatozoides estão ali, que são, né, uma quantidade muito grande. Os mentores espirituais estão ali, eles sabem qual que vai ser aquele espermatozoide que tem as características genéticas que vão ser a formação importante junto com o óvulo para aquele ser que vai encarnar. Aquele espermatozoide que vence a corrida, ele foi dado um gás nele mais. A magnetização vai dar condição para ele correr mais um pouquinho que os outros. Para ele chegar lá primeiro, aí encerra ninguém, né? Ele vai ser o que vai chegar primeiro, tá? Só que isso aí não é um processo rápido também, pelo menos, mais ou menos, pelo que eu li, em torno de 2 horas demora para ele chegar até lá, para a sua fecundação, né? Para conseguir a fecundação. Ele anda, né, para poder fazer esse percurso todo, tá bem? Então há todo um planejamento e há todo um cuidado. Quem não leu a obra Missionários da Luz, eu sugiro que leia, se quiser saber mais sobre esse assunto, porque ali, olha, gente, eu estou falando, não chega um 20º do que é o trabalho do André Luiz nessa obra. É muito detalhado, todo esse processo é muito detalhado. E o André Luiz vai perguntando, o Espírito vai respondendo, né, o mentor e o Alexandre, e ele vai realmente acompanhando tudo. É muito importante.
E aqui vem um mistério que a ciência também fica em dúvida, né? A hora que formou ali o ovo, não é isso? Há uma divisão celular, olha, tá vendo? Vai ter uma divisão. São células que vão sendo duplicadas, só que tem um detalhe. Como é que essas células que são ali duplicadas, que são semelhantes entre elas, elas vão formar órgãos distintos? A célula que vai para o pulmão é diferente da célula que vai para o fígado, que vai para o cérebro, não são diferentes? E como é que faz isso? Como é que as células que são, né, que vão multiplicando, eles conseguem depois transformar o corpo? O que vocês acham? Vocês já viram falar de modelo organizador biológico? É o perispírito. Se já existe uma forma, preparada, o perispírito, ele vai... Aí me deu um exemplo muito simples, mas para a gente comparar mais ou menos. Você já viram forma de chocolate? Você pega aquele acrílico, né? E tem estrela, quadradinho, várias formas. O chocolate é um só, você põe ali, né? O chocolate é um só, você põe tudo ali. A hora que gela, cada um vai ficar com formato. Tem uma forma. Nós temos o nosso perispírito, o perispírito que é o modelo nosso. Nós somos uma cópia. Certo? O original é o perispírito. Então, essas células vão simplesmente se ajustando ao perispírito. E lógico que vai formar os órgãos, cada um separadamente, com a sua célula específica. É um milagre, pode-se dizer, que isso acontece, mas o que acontece naturalmente. Tá aí a formação, então, depois do feto, né? A quinta fase é a adaptação à vida. Segundo André Luiz, a reencarnação não se completa com o nascimento da criança, mas apenas aos 7 anos, quando ocorre a plena integração do reencarnante aos implementos da vida. E aí começa, à medida que mais o perispírito vai enraizando no corpo físico, ele vai perdendo a memória da sua condição espiritual, tá? Para que ele possa começar aqui uma nova encarnação livre, é isso? Dos sofrimentos que ele já teve ou culpas que ele tem do passado. Então ele vem como se estivesse zerado, começando uma nova existência. Isso acontece, segundo André Luiz, se completa realmente a partir dos 7 anos. E é um grande benefício a gente poder esquecer isso, porque ficaria muito difícil, né, uma mãe amamentar uma criança sabendo que é o inimigo dela. Ficaria difícil, não é? Receber o nosso filho que foi um assassino que me matou. Houve um crime, é um homicida, e eu vou ali e vai ser meu filho. E isso acontece. Só que a gente não lembra, né? A gente não lembra. Depois, quando volta, por mais que a gente tenha uma animosidade com aquele espírito, mas se ele vem como seu filho, você adquire com ele um vínculo amoroso. Depois, voltando para o plano espiritual, vocês podem até lembrar: ah, você foi meu algoz, mas aquele convívio que teve de mãe e filho, de pai e filho, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, realmente, esse é o mecanismo que o plano espiritual faz para todos nós. Essa máquina, essa organização do plano espiritual, eles não improvisam. Eles não improvisam. As coisas estão bem certas e são bem programadas, tá? Então, aqui eu sugiro a bibliografia, né? O Livro dos Espíritos, a Gênese, Missionários da Luz, Memórias de um Suicida, Temas da Vida e da Morte, de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Tem aqui algumas sugestões, certo? E aí o finalzinho, a mamãe recebendo um novo espírito ali, né, no seu lar, tá bem? Agradeço a atenção de vocês, tá? Muito obrigado.